nosso trabalho de geografia, correção do estudo sobre a dinâmica da população, continuando aí, tá bem? Então, nós já vimos aí a dinâmica da população e hoje nós estamos continuando falando sobre a dinâmica da população brasileira. Como que a população brasileira, ela se movimenta? Porque dinâmica é isso, é estar em movimento, movimentação. A população, ela não é estática, não é uma coisa parada, sem movimentação, se movimenta. E o que faz os movimentos aí que causa essa movimentação da população? Então, nós vimos que está aí relacionado ao número de nascimentos e mortalidade. Então, seja a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Depois nós vimos que a taxa de fecundidade também veio influenciando para a dinâmica da população, ou seja, a movimentação, como que acontece aí essa movimentação da nossa população. A influência da taxa de fecundidade, quando as mulheres, então, passaram a engravidar menos, ou seja, engravidando menos bebês nasceriam e nascem, né? E aí nós vamos falando também, outra coisa, outro fator que veio importando aí na movimentação da população é a esperança de vida, ou seja, a expectativa de vida que nós vimos que veio aumentando com o passar do tempo. Então, do mesmo jeito que a taxa de natalidade caiu, no sentido de nascer menos filhos por família e menos filhos por mulher, né? Nós temos que a mortalidade, ela diminuiu também. Então, aumentou o período de vida das pessoas, a expectativa de vida, as pessoas vivem mais. E aí nós tínhamos os dados, o gráfico mostrando aí a questão da esperança de vida do brasileiro, né, como que era lá em 1950 e 2015, né, qual é a vida aí das pessoas, quanto tempo as pessoas vivem, né, então nós temos que vivem aí quanto tempo mais, né, lá em 1950 era 52 anos a taxa de vida das pessoas e hoje está em 75 e já estamos considerando aí já mais que essa faixa, tá bom? E aí nós temos então depois também a questão da pirâmide etária, que nós vimos claramente isso. Pirâmide etária significa nós vermos aí as expectativas de vida entre homens e mulheres. Então nós temos desde a base da pirâmide, né, a diferença entre homens e mulheres. Isso aqui retrata o quê? Quem vive mais, quem vivia menos, quem vive mais. A questão aí pela questão de idade entre homens e mulheres. Então, nós vamos ver aí a pergunta número 18, que vem falando para nós o que é uma pirâmide etária, o que é possível observar nela. Então, a pirâmide etária, ela é um gráfico que mostra para nós, né, o tempo de vida por sexo e gênero, né, como que vivem as mulheres e os homens. Nela é possível a gente ver aí, observar a população jovem, adulta e idosa do Brasil. Então, lá na fase jovem, quem tem mais, homens ou mulheres? Na fase adulta, tem mais homens ou mulheres? E na fase idosa, tem mais homens ou mulheres? Então, na fase idosa, isso significa que mais mulheres resistem, vivem mais do que os homens. Então, nós vamos observar que a pirâmide etária é um gráfico que vem trazendo para nós dados sobre as pessoas aí vivendo, né? Como que nós temos habitantes aí? Quem vive mais, homem ou mulher? Quem que está mais jovem? Jovem tem mais homem ou tem mais mulher? Isso já mudou, né, pessoal? Porque isso é uma dinâmica
não é estático, isso já teve alteração, mas analisando este gráfico aí, que é essa pirâmide. Então, nós podemos observar como que apresenta a sociedade, a população brasileira, né? Quando jovem se tem mais homens ou mulheres, quando adultos se tem mais mulheres do que homens e quando idosos, tá bem? Qual é a população aí no sentido com relação à idade. E aí nós vamos, então, observar isso. É possível observar o quê? O número relacionado ao número à população brasileira por etapa de vida. Quem tem mais aí compondo a população. Então, essa é a resposta. A pirâmide, então, é um gráfico que mostra para nós a situação aí da população brasileira, mostrando para nós em cada faixa, né, de idade, se tem mais homens ou mulheres na população. E isso vai mudando de acordo com a faixa etária. E aí nós temos, o que é possível observar? Que conforme o tempo passa, nós podemos observar que existem mais mulheres que homens na nossa população, né? Então, nós já temos isso e a expectativa de vida de cada um, ok, crianças? Então, nós podemos observar que nossa população é formada por mais mulheres que homens, isso olhando no geral, né? Porque quando o jovem tem um pouquinho mais de homem, depois vai aí se aproximando, né? Vai se aproximando e as mulheres ultrapassam aí o número de mulheres compondo a população do Brasil, né? Depois, então, vamos para a página seguinte, falando aí sobre a diminuição da mortalidade, né? Que diminui o número de mortes, porque aumenta o número de esperança de vida, as pessoas vão vivendo mais. E isso nós devemos a políticas públicas de saúde, principalmente as campanhas de vacinação, que vai protegendo a população, não é? Que vai trazendo aí imunidade, fazendo com que as pessoas não adoeçam, resistam aí às doenças. Então, nós temos um cartaz e aí nós temos as questões. O cartaz se refere à campanha de vacinação contra qual doença? Então, nós temos que é contra a gripe. Depois, em que data ocorreu a campanha de vacinação que está aí apresentada no cartaz? De 4 a 22 de maio e o ano de 2015, né, crianças? Porque nós estamos tratando aqui de dados até 2015, lembra? Olha só, nós temos aqui, ó. Aqui, olha os dados aqui sobre a expectativa de vida. Então, nós estamos tratando de dados trabalhados até 2015. Então, vamos lá. Quais pessoas deveriam tomar a vacina contra a gripe? Quem deveria tomar essa vacina? Então, olha só, pessoas com 60 anos ou mais. Então, os idosos, gestantes também, mulheres com 45 dias pós-parto, ou seja, mulheres que tenham tido bebês aí, né, que já saíram daquele período que nós chamamos de dieta, né, que já tenha aí pós 45 dias de parto, crianças de 6 meses até 5 anos, menores de 5 anos, esses devem tomar a vacina. Doentes crônicos, aqueles que têm problemas de saúde crônica, como alergia, bronquites, né? Aí vai, asma. Trabalhadores da saúde, pessoas que lidam aí com, né, diretamente a saúde das pessoas, tratando, cuidando, e a população indígena. Então, essas são as pessoas que estão aí conclamadas para que tomem a vacina da gripe, que a ação pública aí, né, nessa política pública de saúde está levando a vacina. E depois vem, explique qual é a relação entre as vacinas e as dinâmicas da população.
As vacinas contribuem para a diminuição da taxa de mortalidade, aumentando a esperança de vida da população. Então, deixa de morrer mais pessoas, então menos pessoas morrem com relação às doenças, porque a vacina imuniza, né? E aumenta a expectativa de vida. Espera-se que vá viver mais pessoas, né? Que viva mais pessoas aí na constituição da população brasileira. Ok, crianças? Bom trabalho, boa correção.